Foi. É, apresentando, né, então tá. Então as forças perpendiculares, né, se desenvolvem em superfícies submersas em fluidos. E a gente viu, né, a gente até provou isso matematicamente, que as forças são sempre perpendiculares à superfície sólida. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa parede aqui, né, um fluido preenchendo um recipiente. A gente tem a pressão agindo aqui na horizontal, nessa parede, mas tem também na vertical aqui para baixo, sempre perpendicular, né. Então, a força está sempre perpendicular, eh à superfície que está envolvendo ali o recipiente que está envolvendo o fluido, né. Como a gente sabe que a pressão é γH, né, então ela varia de forma linear, quanto maior a profundidade, maior a pressão agindo na superfície, tá. Eh, então é muito importante, né, algumas aplicações, né, o projeto, de tanque de armazenamento, navio, represa, então a gente tem aqui, por exemplo, uma represa enorme, né. E todo o projeto de resistência mecânica dessa parede aqui, dessa barragem, né, ela é feita em função, claro, né, um dos critérios é a questão da pressão hidrostática. E a gente vê que de forma geral, né, a espessura da parede é muito maior embaixo do que em cima, justamente porque a pressão vai aumentando com a profundidade e as forças exercidas ali na parede, né, ou na barragem vão aumentando em função da profundidade, com relação à superfície, né, tá. A gente só vai tratar aqui de fluidos incompressíveis. De forma geral no curso e aqui de forma particular, a gente só vai trabalhar com fluidos incompressíveis. Então nesse caso a pressão varia linearmente com a profundidade, né, que aí é o que a gente tira a massa específica daquela integral que a gente viu lá anteriormente, né, e aí o que a gente tem é que, a pressão ela varia com esse formato aqui, com a altura, né, de forma linear, tá. Para uma superfície horizontal, é isso que eu até tinha desenhado aqui, né, aqui se a setinha não ficou do mesmo tamanho, mas deveria ter o mesmo tamanho e atingir a superfície ali, ó. Então a coisa é bem tranquila, né. A gente tem a força resultante como a pressão que age aqui embaixo, que é γH, né, uniforme ao longo de se a massa específica for uniforme e constante, né, é a pressão que age aqui na superfície de baixo, vezes a área da superfície inferior ali, através do centroide da área, né. Se for homogêneo, como vai sempre ser, o centroide é o centro de gravidade, né. Então é o centro de área, é o centroide ali dessa área, então a força resultante vai agir ali. É a mesma questão que vocês viram lá em estática, em dinâmica, eventualmente, né. Acho que é a parte de estática, né, que vê essas, eh, forças distribuídas, como que a gente substitui a força distribuída por uma força localizada. Então a gente substitui uma força distribuída por uma localizada no centroide, né, quando ela é homogê como quando o corpo é homogêneo, o centroide é o centro de gravidade. Então a pressão ali no fundo do reservatório é γH e a força é γH vezes a área, né, que é a mesma coisa aqui, eu só estou fazendo uma analogia com mecânica dos sólidos, né. Isso daqui é o volume, e aí ρ volume é massa, né, certo? Então é a mesma coisa que isso daqui é a mesma coisa da gente dizer que a força peso é mg, certo? Um corpo estático, né, um corpo fluido estático, ele se comporta da mesma maneira como um sólido, né, então a força aqui, que está agindo para baixo, na vertical, é γh vezes a área, que pode ser escrito também como mg, tá. Então esse cara aqui, ó, também pode ser escrito como mg aqui, tá. E a pressão atmosférica, né, aqui ela está agindo dos 2 lados aqui, ó. Então a força ela, se esse cara tivesse fechado, a gente teria para saber a força total, a gente entendeu? Se aqui ele tivesse, apoiado no chão aqui, ó, então, a pressão teria que ser
essa pressão aqui teria que ser pressão mais a pressão atmosférica, né, para saber a força total que está agindo aqui no fundo do reservatório. Como ele está aberto aqui embaixo, a pressão atmosférica que age de cima para baixo aqui, age de baixo para cima também, tá. Então a gente tem, essa força resultante agindo aqui para baixo, tá. Agora na superfície vertical a coisa fica um pouquinho mais chato, porque a pressão não é uniforme, e ela vai aumentando de forma linear, né, como a gente viu, no caso da massa específica constante, entre a superfície, né, livre e o fundo do reservatório. Então vamos ver como é que a gente faz nessa condição, né. Então o que que a gente tem aqui, ó, a gente tem essa configuração que normalmente ele é usado, todos os livros texto, elas usam essa maneira, né, para calcular, vamos dizer assim, genérica, para calcular, forças em superfícies submersas. Então a gente tem um elementozinho de área aqui genérico, ó, que a gente está olhando ele de lado aqui, aqui tem o nosso reservatório cheio de água. Ele aqui, imagina que isso daqui seja uma tampa com esse formato, né, que aqui tem uma parede, aqui uma parede, né, aqui seja uma parede para cá, uma parede para lá, e aqui seja uma tampa, sei lá, eventualmente, claro que a força está agindo em toda a superfície aqui, mas a gente isolou um elemento de área bem genérico, né, bem, particular aqui, com uma certa espessura dx, né, ele é fininho, para calcular, para determinar como que as forças agem aqui, onde que a força resultante está passando, né, tá. Então, isso é um caso bem geral, na qual uma superfície plana, está inclinada ou não, né. Então aqui, nesse caso da barragem, ó, seria, essa área, né, vindo desde a superfície e com teto igual a 90, tá. Então, aqui a analogia, né, seria uma superfície, eh, retangular, eventualmente, né, que entrasse lá para dentro da tela, né, certo? Essa área aqui não seria genérica assim, seria um retângulo. E aí tem outros casos, né, aqui essa comporta, ela está com uma certa inclinação ali, mas ela também é triangular para baixo, sei lá, aqui uma outra represa, né. Então aqui a gente está querendo representar um elemento, aqui nesse caso, essa comporta aqui de baixo que abre, né, para liberar água, ela estaria abaixo da superfície, observa que aqui tem uma certa altura aqui, então seria mais ou menos essa, vamos dizer assim, configuração, né. Eh, a gente estaria analisando alguma coisa abaixo da superfície da água, que seria essa comporta aqui embaixo, ó. Mas de qualquer forma a gente poderia, com essa análise, também partir da superfície, tanto faz, né, uma análise, a gente vai ver que é uma análise geral suficiente, para a gente fazer o estudo dos esforços em superfícies submersas, estando ela partindo ou não do nível aqui, eh, do líquido, tá. Então vamos lá, vamos ver, aqui tá meio poluído, né, normalmente é apresentado, assim, de uma forma bem poluída mesmo, porque tem um monte de elemento aqui, vamos ver, um a um, né. Eh, aqui a gente tem a superfície livre aberta para a atmosfera, então aqui nada não é pressurizado, esse vai ser o caso que a gente vai sempre estudar. O plano que a superfície está aqui, ó, esse plano, ela intercepta a superfície livre em zero. Então aqui a gente tem a nossa superfície plana, né, ela não pode ser curva, a gente vai ver a superfície curva mais para frente, tá. Então o plano que ela está aqui, ó, ela intercepta aqui a superfície livre aqui em zero e faz um ângulo θ com essa superfície. Então isso daqui é uma coisa bem geral, né, tá, uma superfíciezinha, que faz um ângulo θ, né, o plano dessa superfície aqui intercepta a superfície livre aqui em zero e faz esse ângulo θ com a superfície. Isso daqui, né, seria imagina, ó, isso daqui seria uma comportazinha que está mais ou menos no mesmo na mesma configuração que a gente está analisando aqui, né.
Então na hora que essa comporta está aberta, né, aqui estaria o nível do líquido aqui, ó, e aí quando essa comporta está aberta seria mais ou menos essa configuração que a gente está vendo aqui, tá. Certo? Aqui uma outra represa, né, que a gente vê direitinho o perfil, como é que ela vai ganhando espessura, aumenta à medida que ela vai ganhando profundidade, tá. Bom, então vamos lá. E aí a questão, né, é que a gente está tratando isso daqui, talvez não sei se essa figura poderia ser apresentada melhor no final, mas tudo bem. Isso daqui é o seguinte, eu quis mostrar aquela figurinha ali, isso daqui é do livro, é de um livro-texto, acho que é do Munson ou do Fox, eu não lembro, isso daqui é do Senjo, de outro. Esse cara aqui, o Senjo, né, ele faz uma análise que eu acho interessante, que ele mostra aqui, ó, o perfil de pressão, né, porque esse livro aqui, ele só mostra a força resultante aqui, tá certo? Então a gente tem essa superfície, claro que a força, que a pressão exercendo ali, ela vai ter voltei uns slides aqui, né, ela vai ter um perfil mais ou menos desse aqui, à medida que a profundidade, que a gente vai, indo mais profundo no fluido, a pressão vai aumentando. Esse esqueminha aqui só mostra a força resultante. Esse esqueminha aqui, ó, ele mostrou, que eu achei interessante, né, ele mostrou aqui, ó, que existe um perfilzinho de pressão, né. E inclusive ele até deu uma aqui, ó, o elemento de área dele é um pouquinho diferente do nosso aqui, tá vendo? Ele tem uma forminha um pouquinho mais regular, mas tudo bem, isso não faz diferença. A nossa análise é geral o suficiente para levar isso em conta depois um caso, mais genérico, né. Então ele está mostrando até aqui uma visão tridimensional, né. Imagina que eu pegue esse elemento aqui que a gente está analisando, ou esse, e dê uma viradinha ali em perspectiva, né. Então isso daqui seria como que a distribuição de pressão ao longo dessa área que a gente está analisando, tá. Então é só para ter uma visualização um pouquinho mais, para ver um pouquinho mais a física da coisa, né. Então a gente tem essa pressão distribuída agindo ali, aí ele botou a força resultante aqui, né, substituiu, essa força distribuída por uma força resultante que age ali, nesse elemento que a gente está analisando, tá. Então é só um parêntesezinho para mostrar que na verdade a pressão tem esse perfil aqui, né, tá. Que aí voltando aqui o negócio está muito chapado, né, ele está muito, projetado ali bidimensional, e esse outro esqueminha aqui está um pouquinho mais tridimensional para a gente ter uma visão melhor do que acontece ali. Então vamos voltar para o nosso mundo bidimensional aqui, e aí desculpa, né, talvez eu não tenha falado isso daqui, ó, mas isso daqui seria, essa parte inferior aqui, ó, seria uma vista lateral, aqui a gente está vendo de lado, e aqui a gente está projetando essa vista, pegando ela e virando, assim, vendo de frente, né, e aqui é a vista lateral desse elemento que a gente está analisando, tá. Bom, então a coordenada "x", "y" aqui, ó, é definido de forma que o zero aqui em cima é a origem e y é direcionado ao longo da superfície. Então aqui está o y, ó, aqui ó, aqui está o y e aqui está o x. Na verdade a origem, né, aqui não é a origem, tá. Aqui ele só está representando o x, y. A origem é aqui, onde o y, hã, onde você tem o plano da superfície aqui intercepta, a superfície livre ali, né. Então aqui é a origem que a gente está analisando. E a área pode ter essa forma arbitrária aqui que a gente está mostrando, né, tá. Então vamos determinar o que que a gente quer aqui, determinar a localização e a magnitude da força resultante agindo, no lado de uma área, né, plana, é isso que eu enfatizei aqui, né, aqui para a superfície plana, devido, ao contato do líquido com essa área, tá. Então é isso que a gente quer fazer. Como que a gente substitui, né, essa distribuição de pressão aqui, ó, por uma força resultante agindo nessa área, tá. Então como é que a gente faz isso, né. A primeira coisa é identificar aqui, como tem um monte de eu fui fazendo um por um, né, porque tem muita informação nesse slide, aí eu fui pegando, todos esses, essas referências que foram dadas aqui e fui destrinchando uma por uma. Então é o seguinte, ó, a gente pega um elemento de área DF, né, em qualquer H, ó, a gente tem que a força diferencial DF agindo nesse dA, né, é gama H, né, vezes dA, tá certo? É a pressão, né, isso daqui é a pressão, que só depende da altura, né, a pressão vezes dA.
esse elementozinho de área aqui que a gente está analisando. Perpendicular à superfície, então aquilo que a gente viu, né, a pressão ela sempre age perpendicular à superfície. Aqui a gente tem a projeção, certo? Então a gente tem a área ali que está em contato, né, com o líquido, e aí a gente vira ela para frente e vê ela de frente, tá certo? Então a gente tem aqui, esse DF num certo y, né, numa certa distância y com relação à origem, numa certa distância x, com relação à origem também. Aqui está mal desenhado, né, aqui seria um x que vem lá da origem, né, certo? Então seria esse x aqui com relação à origem, tá? Então numa certa distância x, numa certa distância y, com relação à origem, a gente tem um elemento dA aqui, tá? Não, tá, na verdade é porque aqui, ó, agora sim, tá certo, é o x mesmo. É porque aqui ele virou, né, ele virou a origem também, aqui também tá a origem projetada, ele pegou tudo e virou para cá, então tá certo, é o x aqui mesmo, tá? Então aqui tá o x, né, com relação a dA, a origem, e o y tá para baixo ali, certo? Bom, então a força resultante é obtida somando essas parcelas diferenciais de força, né, de dF ali, ó, por toda a área. Então a gente tem que integrar, né? O DF é gama dA, a gente tem que integrar na área o gama H dA, tá certo? Beleza? FR seria esse cara aqui, seria a integral de DF, né? Na área, tá certo? FR, a força resultante, é integral na área de DF. Mas quem é DF? É gama H dA, né? Tá? É daqui para lá, daqui para cá, tá? Gama H dA. Mas quem é o H, né? É o Y seno θ. Porque a única coisa que a gente quer, né? É a projeção aqui, é essa altura aqui, ó, que é o y seno do θ ali, né. Então substituir aqui h por y seno θ ali, tá. Eh, Para um θ e para um gama constante, a gente joga esses caras para fora da integral aqui, né. Esse cara aqui e esse cara aqui vão para fora da integral, a gente assume que eles são constantes, lembra que a gente assumiu o fluido incompressível? Então ficou para fora da integral lá, ó, gama seno θ, integral na área de y dA. Essa integral aqui vem lá da estática, né? É o primeiro momento de área com relação a x. E pode ser expresso por essa fórmula aqui, né? Isso daqui pode ser demonstrado, ó, a integral de y dA na área é igual a yc vezes a. Isso daqui é o y do centroide. É a posição y do centroide dessa área, tá? Que se for um corpo homogêneo, né, como eu falei, é o centro de gravidade também. Então essa é a definição que vem lá da mecânica dos sólidos, obtida, por uma análise de momento, né, então, ele faz o momento com relação se vocês olharem lá, eu dei uma olhada no livro de mecânica dos sólidos, quando eu estava preparando essa aula, e tem isso lá demonstrado bem tranquilo, né. Ele faz o momento com relação ao x, ao yc vezes a, seria a força com relação ao centroide, igual ao somatório de momento de todas as areazinhas dA. Então ele chega nessa forma aqui, é bem tranquilo isso daqui, né, não é nada muito bicho de 7 cabeças. Como a gente não vai precisar dessa demonstração, eu não mostrei aqui, mas quem tiver curiosidade ou quiser se convencer, né, dessa integral, é bem fácil isso, tá. Então a integral de YdA enfim, como isso aparece tanto, em estudo de mecânica dos sólidos, eles definiram, essa integral como YC vezes A, tá. Então a gente não precisa ficar calculando a integral de YdA, é só saber a posição da centroide do Y e multiplicar pela área, tá. Apesar de ser muito simples calcular essa integral, para alguns corpos pode ser um pouquinho mais complexo, mas a gente tem que ter tabelado, né, a gente tem que ter dado, isso daqui vai ser dado para vocês, é claro, tanto nos exercícios quanto no na prova, eventualmente, né, isso daqui tem que ser dado, tá certo? Qual a posição do centroide, né, a posição Y do centroide. Então, essa é a definição, né, isso foi chegado pela definição, lá da mecânica dos sólidos, pela uma análise de momento de uma força homogênea distribuída, né, ou a gravidade ou a pressão, sobre um corpo plano homogêneo, que é o nosso caso aqui, né. Na caso da mecânica dos sólidos, ele normalmente pega uma plaquinha que está sujeita à força da gravidade, né, a força peso, que é homogêneo,
e um sólido homogêneo. Aqui no nosso caso seria um fluido homogêneo sujeito, a uma força P homogênea também, né, tá, certo? Que ela varia de forma homogênea aqui, de forma bem controlada aqui, né, ao longo da profundidade. Então a gente não precisa integrar, né, a gente não precisa ficar se preocupando com essa integral, é só, substituir essa integral de YdA por YC vezes a área, só tabelar, né, só ter os YCs tabelados, multiplicar pela área que a gente vai lá e determina a força resultante. Então eu vou substituir aqui, ó, vou tirar essa integral e vou jogar YC vezes A ali, tá. Eu vou tirar esse cara daqui fora e vou substituir por esse cara aqui, tá. Então, é o que foi feito aqui, ó. Então a força resultante, em vez de ser gama seno θ integral de YdA, vai ser gama seno θ YC vezes A, tá. Então YC é a coordenada Y do centroide, da área A medida a partir do eixo X, tá. Então ela é medida a partir aqui, desse cara aqui, tá. Então tá lá, gama AYC seno θ, né, seno θ que sobrou dali. Mas se a gente isolar esse YC seno θ, né, o YC seno θ é o HC aqui, ó, a posição do centroide, né, com relação à superfície, tá. Então ele está considerando que esse corpo aqui, ó, tem um centroide que está aqui, ó, tá. Essa é de forma geral, a posição do centroide. Então, YC seno θ seria o HC, né, a altura, a distância vertical para a superfície livre da posição do centroide. Então, a força resultante vai ser a massa o peso específico vezes a área do corpo, vezes a altura ou a profundidade do centroide, que é a distância vertical da superfície do fluido, até o centroide da área. Então aqui ele está dizendo, né, que o FR é independente do θ e é igual à pressão que age no centroide. É só a gente pegar a pressão que age no centroide ali, ó, e multiplicar pela área. Então é assim que a gente tem a força resultante, tá? E vai ser perpendicular à superfície, tá certo? E aí, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó, é que a força resultante ela não passa pelo centroide. Não necessariamente passa pelo centroide. Ele só é usado para determinar o HC e que é usado para saber a magnitude do centroide. Agora, onde ele vai agir aqui, ó, aqui está até isso daqui seria um zoom, né? Aqui está a altura do centroide com relação à superfície e a força resultante está agindo aqui um pouquinho para baixo, tá vendo? Então ele não está no centroide. A gente sabe que a magnitude é o peso específico vezes a altura do centroide vezes a área, mas aonde ele está agindo aqui no corpo a gente ainda tem que determinar, tá? Bom, então o que que a gente faz? Faz um balanço de momento. O momento da força resultante deve ser igual ao momento das forças distribuídas de pressão. Então, ó, da força resultante com relação, ao YR, né, aonde a gente quer determinar a força resultante, né. A força resultante agindo nessa distância resultante, né, nesse local onde a força resultante age, tem que ser igual ao somatório de todos os momentos, com relação ao Y genérico, né, todos os DFzinhos com relação ao Y genérico, tá. Então esse é o balanço de momento que a gente determina, a localização do YR aqui. Mas a gente viu que o DF, isso a gente já viu lá anteriormente, né, é gama Y seno de θ dA. E o FR, porque a gente precisa do DF para esse cara aqui, né, e do FR para esse cara aqui. Então quando a gente integrou esse cara, a gente chegou nessa expressão, FR é gama A YC seno θ. Então substituindo aqui, ó, o DF ali dentro e o FR aqui, ó, a gente fica que o YR é integral na área de Y ao quadrado, certo? Porque é esse Y aqui, ó, que já estava aqui, né, do somatório de todos os momentos, com o Y que tem aqui do DF, ó. Então esses dois Y se multiplicam, surgiu um Y ao quadrado, o gama aqui vai embora, né, o seno θ vai embora, que ele saiu aqui da integral também, né, ele sai dessa integral, porque a gente assumiu que o seno θ é constante.
Então a gente simplifica, né, essa relação como y² dA sobre y do centroide vezes a área. Mas esse termo aqui, também lá da mecânica dos sólidos, é o segundo momento de área, ou momento de inércia, com relação a x, que é o ix. Então a gente simplesmente pega esse cara aqui, ó, isso também é tabelado, né? A gente vai ver que isso tudo é tabelado. Então esse cara aqui, ó, a gente substitui lá, ó. Se a gente tem o ix, ó, tabelado, a gente calcula, não precisa ficar calculando integrais duplas, né? A gente não vai precisar, desculpa, não é integral dupla porque é na área, mas integral dupla de um cara ao quadrado. Então a coisa simplifica aqui, ó. Então yr é o momento de inércia, o segundo momento de área desse elemento aqui, né? Sobre a posição do centroide vezes a área. E aí também é só uma observaçãozinha que eu coloquei aqui, né? Ela também vem lá da mecânica dos sólidos e aparece naturalmente em aplicações onde a distância influencia na força, que aqui é o caso, né? Quanto mais profunda aqui, maior a força resultante, então é o caso da hidrostática. E no ponto de aplicação da força, no momento, né? Então aqui, de novo, a distância também vai influenciar no YR. Quando vocês veem isso lá em mecânica dos sólidos, inclusive o exemplo que é dado é de uma superfície submersa, né? Então, vamos dizer assim, mesmo lá na mecânica dos sólidos, essa aplicação tem muito exemplo de superfície submersa, porque isso é uma característica dessa, quer dizer, essa integral ao quadrado de dA vai aparecer naturalmente, ela ganhou um nome, foi batizada e foi tabelada, tá? Então, é daí que ela surgiu, né? Então, é, a gente tem essa expressão aí, né? Para localização, para saber onde é o YR aqui, né? Onde que a força resultante vai agir, tá? Nesse elemento de área, né? Que vai ser no que a gente chama de centro de pressão, tá? Localização do centro de pressão é onde a força resultante age num certo YR aqui, ó. Certo? YR, XR, né? A altura que a gente precisa para calcular a magnitude da força tem essas componentes aqui, né? YC, XC, tá? Então por isso que essa figura está tão poluída, porque ela tem aqui todas as localizações para um corpo genérico da localização da força resultante, o x o x e o y do centroide desse corpo, e o x e o y daquele elementozinho de área dA que a gente estava analisando para chegar na expressão da força resultante, tá? Então, essa relação, né, é uma relação bem conveniente para analisar a localização FR quando as forças agindo numa superfície plana são distribuídas. Então, que é o nosso caso aqui, né? Então ele acontece de forma tão frequente que é tabulada, né? Que essa relação, ela foi tabelada, né? Para diversas geometrias. Então a gente tem a localização de forma fácil, né? O YR de forma fácil, tá? Porque a gente vai lá e vê qual é o X lá, né? O momento de inércia do corpo. E aí tem a localização Y da resultante, né? Onde a resultante age ali nessa área. Agora a questão, né, é que o momento de inércia ele é disponível para diversas formas, mas normalmente ele é dado por um eixo passando pela centroide, por aqui, ó, pelo centroide da área. Então, se a gente olhar todas essas relações tabeladas, o x e o y, eles são com relação, aqui eu não vou desenhar porque está muito pequenininho, né? Mas essa distância aqui, ó, tá? Aqui também tá menor ainda, né? Mas essa distância que ele tabela é com relação ao centroide. E a gente está fazendo tudo com relação à origem, lá na superfície, né? Mas a gente usa o teorema dos eixos paralelos para converter é, esse cara aqui com relação ao centroide, o momento de inércia com relação ao centroide, para o momento de inércia com relação a x, que é o que a gente quer. Tá? A gente quer esse cara lá com relação a essa distância y, né? Desculpa, essa distância yr com relação
eh eh, a origem, né, ao x, mais a gente tem com relação ao centroide aqui, ó. Mas é muito fácil, essa relação também é demonstrada lá nos livros de mecânica dos sólidos. Então a gente simplesmente pega esse cara que é tabelado, soma com a área vezes yc ao quadrado. Então fazendo isso, a gente converte o momento de inércia que é originalmente tabelado com relação ao centroide, eh, e converte ele ou faz a devida conta, né, com relação à origem que a gente está querendo, tá. Então o x, né, com relação ao x é o ixc, que é tabelado, mais ayc ao quadrado, beleza? Tá? Então, e a questão é isso aqui, né, a força resultante está sempre abaixo do centroide, porque esse termo aqui é sempre maior que zero. Esse termo é maior que zero, yc é maior que zero e a área é maior que zero. Então todos esses termos maior que zero a gente, soma com o centroide, aqui eu estou substituindo, né, eu estou pegando aqui, ó, jogando esse cara aqui em cima, né, para saber o yr, né, aí eu fico com ix sobre yca mais, ay ao quadrado sobre yca. Então só sobra, né, isso daqui vai ficar ixc sobre yca mais ayc ao quadrado sobre yca, certo? Estou substituindo aqui. Esse cara aqui vai embora, né, esse vai embora, sobra o yc ali, então isso fica ixc sobre yca mais yc. Então onde está a força resultante agindo? Você tem que somar com yc o momento de inércia sobre yc vezes a área. Então esse cara aqui é sempre maior que zero, então o yr está sempre abaixo do centroide. Tá? Então isso que ele está falando aqui, ó, fr sempre abaixo do centroide, porque esses termos são maiores que zero. E é o que está mostrado aqui nesse esqueminha chapado, né? Dessa figura aqui, né? Aqui está o centroide, aqui está a força resultante agindo abaixo do centroide. E nesse outro esqueminha, né, do outro livro, a força resultante, né, o centro de pressão aqui e o centroide agindo, desculpa, e o centro, a força agindo no centro de pressão e o centroide da área numa outra localização ali um pouquinho acima, tá? Beleza? E o XR também é da mesma forma, é o mesmo balanço de momento. O momento da força resultante com relação a XR tem que ser igual ao momento X com relação a todos os DFzinhos, né? Mas o DF a gente viu, né, é o gama y seno θ. Então joga ele ali em cima, né, gama y seno θ, aqui está o DF, né, vezes dA, né. Esse cara aqui é o DF. Como tem o x ali, ó, agora a gente tem que o XR é a integral de xy, antes era o y ao quadrado, né, dA, sobre yc vezes A. Então a gente tem um momento de inércia com relação a x e y aqui, não em relação a um eixo, né, em relação aos dois, que é o yc sobre yc vezes A. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, para calcular esse cara aqui com relação aqui, né, a gente tem essa discussão que a gente estava tendo anteriormente. O momento de inércia com relação a x e y, ele é tabelado, tendo a centroide como referência, mas a gente quer tendo a origem. Então a mesma coisa aqui, a gente usa o teorema dos eixos paralelos para chegar nessa relação com relação à origem, né, nessa expressão com relação à origem. Então tem que dividir pelo yc vezes a área e somar com a posição da centroide com relação a x, tá. Então a gente tem aqui, dessas duas expressões, que a gente obteve então das 3 expressões na verdade, né, como calcular a força resultante. Então a gente sabe calcular a força resultante dessa força distribuída, né, por causa da pressão numa superfície plana, né, lembrando sempre que a gente está com a superfície plana. Então é o peso específico vezes a altura do centroide vertical aqui, ó, vezes a área. E onde que ela age, né? Ela não age aqui no centroide, ela vai agir, com relação a y. Então a gente tem como calcular o XR e o YR pelo momento de inércia sobre YC, né? O que que é o YC? É justamente essa distância aqui, né? Então a gente precisa desse cara aqui também, para determinar esse cara, né?
certo? Então YC vezes a área mais YC e o XR é a mesma coisa, I XYC sobre YC vezes a área mais XC. E aqui tem algumas formas geométricas que eu tirei de alguns livros, né, que aqui a gente tem como calcular a área de um quarto de círculo aqui, né, a gente tem como calcular o momento de inércia com relação a x em relação a y, pela geometria ela é igual aqui, ó, é 0,05488 R à quarta, na verdade isso daqui, o 4R, isso daqui é a posição, isso daqui é o XC, né, na verdade isso daqui é o nosso, eh, não é o no não seria o nosso XC, seria o nosso X, certo? Isso daqui seria o XC dele, mas com relação, eh, ao centro aqui, ó, tá? E aí a gente tem que somar, a profundidade que ele está aqui, né, tá certo? Isso daqui seria a localização do centroide, mas para a gente tem que somar toda essa profundidade aqui, que ele estaria, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. IXC, né, o segundo momento de inércia, o centroide está em zero, né, está no centro de um círculo completo. Então, se a gente quisesse saber com relação à origem, né, vamos dizer que a origem tivesse aqui, sei lá, que tivesse superfície. Então a gente tem que somar, sabendo que está no centro, né, a gente teria que somar o raio mais essa altura aqui, né. Aqui é a mesma coisa, ó. Se fosse um cara, se fosse um semicírculo assim, né, e ele tivesse uma certa altura h do, com relação à superfície livre, a gente tem que somar 4R sobre 3π para chegar no centroide, entenderam? Então esse é o que está sendo mostrado aqui, tá? Beleza? Espera aí que minha filha acordou aqui. Fala, Maria. Bom, voltando aqui. Então, a gente tem essas coordenadas aqui opa, do centroide, né, que a gente tem que somar ali, no caso, a altura que a figura geométrica estaria com relação à superfície livre, tá? Então é isso que está mostrando aqui, ó, as coordenadas do centroide com relação a algum ponto aqui estaria no zero, então ele está na distância R aqui com relação à periferia do raio desse círculo. Então se eu tenho um triângulo genérico aqui, né, essas seriam as coordenadas do centroide com relação ao triângulo, tá? Aqui a área do, enfim, né, a área do triângulo, o momento de inércia, BA ao cubo sobre 36, com relação a x, aqui com relação a XY, né? Aqui o momento de inércia com relação a x e y são iguais, e com relação a XY é zero. Então, aqui são todas as propriedades, né, que a gente vai precisar para o círculo, para um quarto de círculo, para um triângulo, vai ter para um retângulo também, tem todas essas propriedades, né, tudo tabelado. Então é isso que eu estou mostrando aqui também, né. Isso daqui é com relação ao centroide, ó. Esse cara aqui é com relação ao centroide. Então por isso que a gente tem que somar, né, por isso que a gente teve que fazer o teorema dos eixos paralelos para levar ele lá com relação à nossa origem, né, que está aqui, na superfície livre do fluido ali, tá? Beleza? Então tem que jogar, esse cara entra aqui, a gente divide pelo YC vezes a área e soma YC, e para o XR também, tá? Bom, aí só uma propriedade, né? Se essa superfície livre fosse simétrica com relação a algum eixo, então aqui a gente tem, né, a simetria com relação ao x é o y, né, no caso do círculo, e a simetria com relação a x é o y no caso do retângulo, né? Com relação a algum eixo passando pelo centroide, e de fato nesses dois casos ele passa pelo centroide, e paralelo, ou com relação ao eixo x ou em relação ao eixo y, a força resultante deve, agir, né, ao longo de x igual a xc, porque ixc é igual a zero. Observa que nesses dois casos aqui, ó, o ixc é zero, o momento de inércia com relação a x e y, então, aqui ó, ixyc aqui zero, e o x vai ser, o xr, a resultante, vai ser justamente aqui,
justamente na posição do centroide, né, é isso que ele está falando aqui, ó. Vai ser justamente no centroide da área aqui, tá. Porque o IXC é 0 por causa dessa simetria, né, tá. E à medida que o YC aumenta, o centro de pressão vai ficando cada vez mais perto do centroide da área. Por quê? Esse cara aqui vai aumentando, né, à medida que esse cara aqui vai aumentando, você vai aumentando essa distância aqui com relação ao Y, esse cara aqui vai ficando muito grande, esse termo vai ficando pequeno. Opa, tô olhando aqui, né, desculpa, lado errado. Aqui, ó, já até marquei aqui, ó. Esse termo vai ficando muito grande e resultando aqui, né, o denominador vai ficando muito grande, então toda essa expressão aqui vai ficando pequenininha, então o YR vai ficando perto do YC, certo? Então, à medida que o Y vai aumentando, tá? E aí, ó, uma questão interessante é o seguinte, quando a gente tem esse sistema de comporta, então no Brasil tem uma, por exemplo, essa daí é uma eclusa de Tucuruí, né, no Pará, que tem um desnível de cerca de 75 metros. Então o que acontece, como a gente viu anteriormente ali, né, então esse desnível aqui, ó, da superfície de baixo para a superfície de cima é de aproximadamente 75 metros. A força hidrostática no lado direito desse portão aqui, né, no caso, ó, age mais perto do centroide do portão do que do lado esquerdo, aquilo que a gente viu, né? Quanto maior o Y, mais perto do centroide aqui, ó. Ó, o Y aqui, ó, o YC do lado direito, ele está mais perto do centroide, porque esse cara aqui é maior com relação à superfície, e esse termo aqui vai ficando pequenininho, ele vai chegando perto do centroide. Então, a força resultante do lado direito, ela depende da altura, né, dessa altura aqui com relação ao centroide, mas ela age um pouquinho mais abaixo do centroide. Aqui, ó, tá? A força resultante é o HC vezes a área vezes o gama, né? Então ela depende desse HC aqui, ó, que é igual ao YR, ao YC nesse caso, né? Porque é, é uma, é uma superfície ali a 90 graus, né? O nosso θ aqui está a 90 graus, pela nossa definição que a gente fez anteriormente de θ aqui, né? Então essa superfície está aqui para baixo, né? Ela é como se ela estivesse girando aqui a 90 graus e fosse até lá a origem, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, opa, não, na verdade aqui eu estou olhando uma portão embaixo, então na verdade ela não vai até a origem, ela está na origem do lado esquerdo, mas não do lado direito. Mas tudo bem, enfim. A nossa expressão permite calcular as duas situações, né? Então, do lado direito, a gente tem o gama HC vezes A. Essa força, a magnitude dessa força depende dessa altura aqui com relação ao centroide, vezes o peso específico, vezes a área, né, dessa comporta aqui, né, tá? Desse portão, certo? E a força resultante do lado esquerdo, ela é menor, e aí a magnitude a gente vê pelo tamanho da setinha, né? Do lado esquerdo ela é menor, porque o HC aqui é menor, né? Esse YC1 aqui, que é o HC, né? Ele é menor. Então é o gama HC vezes A. Então você tem uma força diferente do lado esquerdo para o lado direito, quando você tem um sistema desse, que é o que está representado aqui, né? E o local de aplicação da força resultante também é diferente, porque como a gente depende da distância YC, e a distância YC aqui é diferente daqui, né? Certo? Então a gente vai ter aqui, ó, né? A gente tem essa daqui do lado esquerdo e essa daqui do lado direito. Então essa conta aqui vai dar diferente, né? Esse cara é igual para os dois, tudo bem, porque em relação ao centroide, mas esses caras aqui são diferentes para o lado esquerdo e para o lado direito, a área é igual também. Então por isso que a gente tem uma força resultante agindo na esquerda e na direita, e a localização também é diferente, tá? Num sistema desse aí, tá certo? Vamos fazer um exemplo, ó, de uma aplicação bem simples. Então eu vou fazer esse exemplo usando essas fórmulas diretas aqui, que a gente chegou, e vou fazer também integrando. Eu vou pegar aquelas integrais, lembra que o HC saiu de uma integral de y dA, né? O segundo momento de inércia aqui do integral, opa, aqui, ó, de y ao quadrado dA, aqui saiu da integral de x y dA. Então eu vou fazer tanto jogando os valores tabelados aqui, quanto resolvendo as integrais. A gente vai ver que é simples, né? São integrais simples, nada demais para
homogêneo, assim, uma geometria regular, tranquila, uma geometria simples, mas eventualmente poderia ser uma geometria complexa, então aí a gente teria que integrar de qualquer forma. Então o exemplo é esse, um carro cai, né, dentro de um lago, e aí ele vai até o fundo do lago e fica com as 2 rodas apoiadas no fundo, né. Aí considerando que a porta tem 1,2 metros de largura, 1,2 metros de altura, né, e 1 metro de largura, e a parte superior da porta está 8 metros abaixo da superfície da água, então essa aqui é a geometria, né. A porta tem 1,2 metros de largura, 1 metro de largura, 1,2 de altura, e a parte superior da porta está 8 metros abaixo do fundo do lago lá, né. Desculpa, no fundo do lago ou abaixo da superfície. Aí tem uma hipótese meio absurda aqui, né, que a cabine do passageiro está bem selada e que a água não entra. Por quê? Se a água entrar, você, consegue, vamos dizer assim, fazer o balanço a pressão equaliza do lado de dentro, do lado de fora, você conseguiria abrir a porta com facilidade. Mas só de forma didática, né, ele está considerando isso daqui, ó, que, a cabine é bem selada e não entrou nenhuma água, e a pressão aqui é atmosférica aqui fora, né. Então ele quer saber, assumindo que a porta pode ser aproximada por uma placa vertical, né, retangular, vertical porque ela estaria aqui num θ de 90, né, certo? Como se ela estivesse aqui na vertical, ó. Essa geometria que a gente estudou aqui, como se ela estivesse aqui para baixo, né. Ele quer saber a força hidrostática na porta, a localização do centro de pressão e se eventualmente um cara ali dentro conseguiria abrir a porta, com essa força resultante agindo, para dentro da porta aqui, né. Então essa é a pergunta. Então vamos lá, vamos usar primeiro as expressões diretas aqui, ó, né, que a gente, derivou, da força resultante e da localização do y e do x, para saber aonde que a força, qual a magnitude da força resultante e aonde que ela está agindo aqui na porta, né, na porta do carro, tá certo? Então vamos lá, então tá aqui, né, como ele falou, eh, que a porta é aproximadamente uma placa vertical retangular, eu coloquei aqui, ó, uma placa vertical retangular, eh, bom, a área é ridículo, né? O segundo momento de inércia com relação a x, com relação a y e com relação a xy, né. Com relação ao centroide, ele está ali, ele é 0, tá. Bom, então para determinar a força resultante, a gente precisa da altura vertical do centroide, né, porque a força resultante é o gama HC vezes a área, né, onde o HC é justamente saber aonde está o centroide aqui, né, aqui a gente tem um H, né, e aqui a gente tem, a posição do centroide aqui, né, YC. Com relação, né, nessa aqui, né, a gente sabe que o centroide ele tá A/2 aqui abaixo da parte de cima ali desse triângulo, né, certo? Então tranquilo, né, bem fácil aqui. A gente vai lá, ó. Então o que que é o HC? É 8 mais 1,2/2, né, que é justamente o A aqui que a gente tem, que é 1,2, então o A/2 é 1,2/2, então aqui é 0,6, né, na nossa geometria ali que a gente está analisando. Então é 8 mais 0,6 dá 8,6 metros ali, tá. Então, bem fácil, né, a força resultante é o peso específico aqui dessa coluna de água que está aqui, é o gama dessa coluna de água aqui do H2O, né, que é um lago com água. E aí a gente tem, o HC aqui, que a gente calculou, e a área da porta, tá, a área da porta ali. Então tá todo mundo que está aqui, ó, tá representado aqui embaixo, tá. O peso específico está aqui, tá. Então gama é o ρg, né, 9,807 se você preferir, vezes 999, enfim, ou 9,81, tanto faz, né, vezes 999, que é a massa específica da água, vezes o HC, que a gente calculou, vezes a área. Então a força resultante na porta é aproximadamente 101,24 quilonewtons. Então multiplicando aqui 9.810 por 8,6 por 1,2, né, 1 vezes 1,2 dá 1,2 mesmo. Então 101,24 quilonewtons, que é a força resultante que age ali na porta.
Agora a gente tem que saber aonde que ela está agindo, né, a gente sabe a resultante da força, sabe a magnitude dela, né. Agora a gente tem que saber onde que ela está agindo, o YR, né, em qual profundidade aqui, né, o nosso YR, a gente quer saber qual é o local YR aqui que ela está agindo, né, na porta aqui, certo? Então YR é o IXC, né, o segundo momento de inércia com relação a x, ou desculpa, o momento de inércia com relação ao x, com respeito ao centroide, sobre YC vezes A mais YC, tá? Com B igual a 1 metro e A igual a 1 metro, a gente tem todas essas informações aqui, né? O YC nesse caso vai ser igual a HC pela geometria, né? Tá? Então o YC vai ser aqui, ó, igual a HC igual a 6 metros, né? Que se a gente voltar aqui e imaginar que esse cara aqui está a 90 graus, ó, o YC ele vai ser igual ao HC, né? Tá? O seno é 90, seno de 90 é 1, né? Tá? E aí também, geometricamente, você vê que esses dois caras são iguais, né? Certo? Então tá lá, YC igual a HC igual a 8,6 nesse caso. Então YR é o IXC sobre YCA mais YC, né? Então IXC é só pegar aqui, ó, tá aqui, é esse cara aqui, ó. 1 sobre 12, B vezes A ao cubo. Então o nosso B é 1 metro, o nosso A é 1,2, então só substituir aqui, o IXC virou 0,144 metros a quarta, né? Metro elevado à quarta. E aí que a gente vai ter 1 metro ao quadrado com metro, vai ter metro ao cubo, esse cara aqui fica metro, né? Todo esse termo aqui fica metro, aqui tem metro também, tá? Então YR, substituindo aqui, né? 0,144 aqui o YC é 8,6, a área a gente tem que é 1,2, aqui o YC é 8,6, a gente tem que o YR é 8,61. Tá vendo? Um pouquinho abaixo do centroide aqui, ó. Lembra que a centroide aqui, YC é 8,6, ele está 1 centímetro abaixo da centroide aqui, né? A resultante, né? A força resultante está sendo aplicado, né? Se a gente tem aqui 8 metros, aqui 1,2, digamos que aqui seja o centroide, né? Então o centroide está aqui e a força resultante está sendo aplicada aqui, 1 centímetrozinho abaixo da centroide, tá? E o XR, como a gente tem que o IXC é zero, ó, esse cara aqui é zero, né? Então o XR está passando aqui no centroide, né? No centroide da porta aqui, né? Que é o meio dela. Então se a porta tem 1 metro, ela tá, o YR está 8,61 com relação ao lago, a superfície do lago, e meio metro aqui com relação, né? Com relação aqui ao retângulo aqui, né? Então 0,5, tá? Que é o nosso... Professor, Diga, Leonardo. por que vocês viram esses termos aí agora? Porque isso daqui é tabelado. Se você fizer integral de x, aqui ó, IXC é zero. Isso daqui é tabelado, né? Ah, tá, não vi do lado não, desculpa. É o momento de inércia com relação a x e y, né? Então aqui é zero. Se você pegar essa integral aqui e fizer resolver ela, você vai ver que ela dá zero. Lembra essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Que aquela é o momento de inércia com relação a x e y, veio daqui, né? Quando a gente fez o balanço de momento para achar o XR. Então, se você fizer essa integral aqui, ela vai dar zero. É a integral de xy dA com relação ao centroide. E aí, que diz que o momento de inércia, né, olha que veja que sempre que tem um corpo simétrico, né, o IXC é zero. Ele não é zero quando não é simétrico aqui, né? Esse não é, então no retângulo ele é zero também, ó. Então por isso que o XR, ele sempre vai ser o XC, né? É isso que eu tinha falado aqui anteriormente, ó. Quando você tem Tá, essa beleza, geometria, beleza? Então aí ele zero. Então ele passa pelo centroide, tá? Beleza? Então o XR vai passar pelo centroide. Bom, então a gente tem um momento de 50 kilonewtons na dobradiça. Por que a gente tem um momento de 50 kilonewtons? Porque é a força aqui, ó, 100, né? É a força de 100 kilonewtons aplicado a meio metro aqui, né? A gente acabou de determinar aqui que o XR é meio metro aqui, né? Então, com relação à dobradiça aqui, ó, quando você abre a porta, você tem que exercer uma força com relação a um torque, né? Com relação à dobradiça.
Mas do lado de fora, a água está exercendo um momento de 100 quilonewtons a meio metro ali da dobradiça. Então, 100 vezes 0,5 dá 50 quilonewtons, certo? Com relação à dobradiça. E aí a análise aqui que o livro faz é a seguinte: uma pessoa, só para a gente ter mais ou menos uma ordem de grandeza, né? Digamos que uma pessoa consiga levantar 100 quilos com muito, com muito sacrifício, né? Mas é um limite, uma pessoa, sei lá, relativamente forte, né? Então você consegue, a força eventualmente que você consegue aplicar é de 981 newtons. Você por dentro da porta consegue aplicar essa força ali na parte mais longe da dobradiça, em 1 metro, ó, o máximo que uma pessoa conseguiria aplicar com muita força seria 1 quilonewton metro. E a água está aplicando 50 quilonewtons metro para dentro ali, né? Então, um momento de 50 quilonewtons metro. Então, se realmente o carro afundasse sem água dentro, que é difícil, né? Enquanto tiver ar ali dentro, o carro não afunda, ele boia, né? Então, se o carro conseguisse afundar sem ter água dentro, dificilmente você conseguiria abrir a porta do carro, porque o momento que a força hidrostática está exercendo na dobradiça ali é 50 vezes maior do que uma pessoa bem forte consegue exercer, né? Porque levantar 100 quilos também não é para qualquer um, né? Então, essa é a análise, né? Então não seria possível fazer isso. Aí o que eu fiz agora aqui, ó? Peguei esse problema para a gente, em vez de fazer as coisas tabeladas, resolver tudo numericamente. Então o que a gente tem aqui, ó? O momento FR, o que a gente faz aqui, né? Para saber o YR, ó. Aqui eu não fiz, né, a parte do FR porque é direto, né? Essa parte do FR aqui é simples, né? Só veio o HC aqui porque era o YC seno θ, e a gente sabe que a força só a altura, né? Então isso daqui foi muito direto, a força resultante, não tem nada muito numérico, né? Tem mais numérico na relação, na questão do YR, porque a gente tem que fazer um momento de força, o momento de FR, ele deve ser igual ao momento das forças distribuídas de pressão DF. Então a gente já fez isso aqui anteriormente, né? Certo? Então a gente já tinha feito isso lá para trás. FR vezes YR é a integral de YDF, tá? E a gente, bom, enfim, repetindo aqui, né? Isso aqui já foi tudo dado anteriormente, né? DF é gama Y seno θ dA e o FR YA gama A YC seno θ. Então, substituindo aqui os dois, a gente tinha chegado nesse cara aqui, ó. Isso a gente já tinha mostrado. Isso eu já tinha mostrado para vocês. E daqui a gente substituiu esse cara aqui, ó. Integral na área de Y2dA e chamou esse cara, batizou ele de X, né? E levou a vida daí para frente. Tá? Então a nossa vida daqui seguiu um rumo e agora eu vou pegar um outro caminho. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver numericamente essa integral aqui e a integral de YdA também, para a gente determinar esse outro cara daqui. A gente vai chegar lá na integral de YdA, né? Bom, sim, desculpa. Tá aqui, ó. Porque o YC vezes A, ele veio dessa relação aqui, ó, do momento de área, né? Aí o que eu fiz? Em vez de levar esse cara tabelado, eu peguei esse cara aqui e joguei aqui embaixo, ó. A gente substituiu aqui anteriormente, né? A gente tinha usado a relação da integral aqui para o FR também, né? Anteriormente aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. E aí eu tô carregando ele aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá? Então a gente tinha usado essa integral para calcular, para simplificar a nossa vida no FR, né? Que é o YC vezes A, e aí a gente substituiu também no YR aqui, ó. Tá? No YR aqui, né? Nesse cara aqui, né? No Y integral de YdA, a gente simplesmente aqui embaixo, ó, chamou de YC vezes a área, tá? Que ela vai aparecer aqui também, no FR aqui, ó. Esse YC aqui, ele veio da integral de YdA, tá? Que era o YC vezes a área. E aí a gente chamou esse cara aqui, né, de YC seno θ. Mas eu carreguei agora, eu estou carregando a integral de YdA. Em vez de substituir,
Eu estou carregando essas integrais agora. Todas elas que a gente fez a substituição, eu estou levando ela numericamente. Então, deixa eu só apagar aqui. Opa, desculpa. Deixa eu só apagar aqui. Então eu estou carregando todo mundo, ó, em vez de YCA, eu estou área vezes YC, essa relação do momento de área, né? Eu estou carregando essa integral de YdA. Então, integral de y ao quadrado dA sobre integral de ydA para a gente calcular o YR. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a nossa geometria, ó, do carrinho, da porta do carro, e desenhei aqui, ó, a porta do carro foi aproximado como um retângulo de 1,2 por 1, ele está a 8 metros de profundidade, a gente tem o y e o x aqui, o YC, né, a coordenada do centroide, a coordenada da onde a força resultante é aplicado, que a gente calcula daqui, né? E desenhei aqui, ó, um elementozinho de área dA, tá vendo aqui, ó? O que é o dA, né? É o B, é essa espessura aqui de 1, vezes o dy aqui, tá? É isso que a gente vai substituir aqui nessas integrais, tá? Fazendo numericamente, tá certo? Beleza? Então, a gente precisa fazer essa análise de área, né? E descrever seus elementos infinitesimais e integrar. Então, vamos resolver primeiro o momento de área, né? A integral de ydA. A gente tem duas opções aqui, ó, para pegar o dA. Ou BDY, né? Onde B é a largura aqui da porta, ou ADX. Qual é o problema da gente pegar ADX, né? Porque como a gente tem uma integral de YdA aqui, ó, esse Y aqui, qual seria o Y que a gente pegaria, né? O A ele tem aqui vamos dizer assim, uma certa distância com relação ao Y aqui, ó, que ele varia bastante. Você teria que pegar um Y aqui, um Y médio, seja lá o que for. Quando a gente pega esse elemento paralelo ao eixo X aqui, ó, a gente assume que o Y ele é sempre o mesmo, né? Para todos os. A gente tem um BDY aqui, né? Então essa distância y aqui ela é igual para todo mundo, para todos os elementozinhos aqui, variando ao longo da espessura ali desse elemento de área dA. Tá? Então a gente tem o YdA e a gente escreve o dA como YBDY, né? Esse aqui é o nosso dA que está aqui, ó. Ali, ó, BDY, tá? Se eu fizesse assim, eu não conseguiria, porque essa distância y aqui está variando aqui, ó, né? Aqui ela está sempre, o yzinho aqui está sempre mais ou menos constante. Eu teria que cair numa integral dupla aqui, o que não seria nada muito absurdo, mas aqui fica mais fácil, né? Fazendo esse elemento horizontal é mais fácil do que fazer o elemento vertical. Então a gente tem a integral de 8 a 9,2, né? Aqui estaria a integral nessa área, nesse elemento que eu estou analisando, então de 8 a 9,2, que é o y aqui até o y aqui, né? O domínio que eu estou integrando é em y de 8 até 9,2, tá? Y ao quadrado sobre 2, que deu 10,32. Olha lá, a nossa integral de YdA deu 10,32. O que eu sei, né? Que essa integral de YdA, e lá da mecânica dos sólidos, né? Isso eu não provei para vocês, mas quem quiser olhar, tá lá no livro de mecânica dos sólidos, é a localização do centroide vezes a área, tá? Essa integral de YdA, ela tem que resultar na mesma coisa de eu pegar o centroide, a localização y do centroide e multiplicar pela área. Isso está provado lá nos livros de Maxwell e tudo mais. Aí o que eu estou conferindo aqui? Ó? Que o YC, que é igual a HC nessa minha geometria, ó, vai ser igual então à integral de YdA, que eu calculei, sobre a área. 10,32 sobre 1,2 vezes 2, deu 8,6. Acho que está errado, não é 1,2 vezes 2 não, é 1,2 vezes 1 aqui. Ó. Mas a conta está certa, tá? Se vocês fizerem aí, é isso daqui que está errado. É 1,2 vezes 1. Mas eu fiz eu escrevi, né? Foi um erro de digitação aqui. Se vocês fizerem aí 10,32 sobre 1,2, vai dar 8,6, tá? Beleza? Que é o YC previsto, né? Que é o que a gente calculou, com 8, somando com a localização aqui, ó. A gente somou 8 com 1,2 aqui, né? Que é a localização do centroide com relação à periferia aqui
do retângulo, certo? Beleza? 8,6, foi o mesmo resultado que a gente tinha obtido. Então a integral de YdA que eu fiz aqui, forneceu o mesmo resultado que se a gente tivesse vindo, pela forma tabelada, vamos dizer assim, né, tá. Aí o segundo momento de área, é a mesma coisa, só que com y²dA. Aí eu pego o y², né, em vez de fazer YB/dy aqui, ó, o segundo momento de área, que é o momento de inércia, né, é o y²dA. Então, y²BDY, aqui é o nosso limite de integração, né, by³ sobre 3 deu 88,896 metros a quarta. E aí, ó, da mesma forma, né, o que é o YR? Escrito de forma numérica, vamos dizer assim, né, é a integral de y² dA sobre a integral de ydA, certo? Que pra gente, daqui para frente, a gente substituiu isso pelo tabelado, lembra? Aí depois a gente usou o teorema dos eixos paralelos para dizer que isso daqui é IXC sobre YCA mais YC, né? Certo? E aí a gente usou as tabelas. Aqui eu estou calculando tudo numericamente. Então, se eu dividir, e tem que dar igual, né? Então, se eu dividir a integral de y² dA pela integral de ydA, tem que dar o mesmo YR, 8,61, que eu calculei da nossa solução tabelada lá. IXC sobre YCA mais YC, 8,61. Isso daqui é igualzinho a integral de y² dA sobre a integral de ydA, tá? Que é o que está aqui, ó. Beleza? O XR é obtido do mesmo argumento, de YR. Ó. XR é a integral de XYdA sobre a integral de YdA. E aqui, ó, integral de XYdA sobre 10,32, que esse cara eu já calculei, né? Então aqui, ó, e calculando a integral de XYdA, mas aí com relação à origem, né? Esse cara aqui foi zero, aí toma cuidado, né? Esse cara aqui foi zero porque ele está com relação ao centroide, tem esse Czinho aqui, né? Tá? Então, com relação ao centroide, o IXY, que é a integral de XYdA, é zero, mas com relação à origem, não. Então tá aqui, ó, integral de XYdA, x de 0 a 1, y de 8 a 9,2, xy dx dy, né? Agora o dA é dx dy, certo? Porque agora eu não consigo simplificar o dA nunca, porque eu tenho a distância x com relação ao dA e a distância y com relação ao dA. Quando eu tinha só a distância y com relação ao dA, que é essa integral aqui, ó, eu consigo simplificar fazendo ele paralelo ao x, porque o y vai ser sempre constante. Agora o x também varia com relação ao dA, né? Então eu tenho xy, né? Isso daqui é a distância x com relação ao dA, a distância y com relação ao dA integrado, né? Então x de 0 a 1, y de 8 a 9,2, xy dy dx, que deu 5,16. Então fazendo aqui, ó, integral xy dA sobre integral de y dA, eu tenho com meio, que é a mesma coisa que vem da tabelinha ali, né? Que é o b sobre 2 ali, que o nosso b é 1, né? Então a posição x do centroide é 0,5, tá? Aqui, ó, meio metro, tá? 5,16 sobre 10,32. Então isso daqui é só uma forma para, vamos dizer assim, para motivar, né? Para mostrar a vocês e para não ficar muito nessas tabelinhas e eventualmente isso daqui é uma coisa muito não sei, assim, é uma coisa muito direto que você acaba perdendo um pouco o sentimento da onde que as coisas vêm. Então eu quis fazer essas integrais, a solução pelas integrais ali na frente, essa daqui, né. Quer dizer, o que seria isso, ó? É a gente pegar aqui atrás, ó, nesse momento aqui, aqui para frente, daqui para frente quando apareceu tanto quando apareceu essa integral de y² dA e o fato da gente ter chamado aqui o denominador de yc vezes a gente estava usando, aqui a gente usou o fato, né, de que esse cara aqui é igual à integral de y/dA. E esse cara aqui a gente chama de ix, né. Então, fazer isso daqui, ó, é equivalente a fazer isso daqui, é isso que eu estou mostrando, tá.
É só para vocês terem cuidado para saber de onde que vem, que eventual olha lá, tá aí, ó, né. E aí a gente levou nossa vida dessa forma, né, isso e usou o teorema dos eixos paralelos para escapar da questão das tabelas serem normalmente com relação ao centroide, e a gente está querendo com relação ao x, tá. Bom, tá certo? Então são 2 maneiras diferentes de determinar a mesma coisa, tá. Bom, nesses 10 minutinhos que falta aí, vou só começar, dar uma motivaçãozinha de superfície curva, e aí amanhã a gente continua com força hidrostática em superfície curva. Mas deixa eu só começar, porque ainda tem 10 minutinhos de aula, só para não perder esses 10 minutinhos aí. Então, olha só, aqui a questão é a seguinte, ó, quando a gente tinha superfície plana, qual é a grande questão da diferença dessas 2 estratégias, né? Quando a gente tinha a superfície plana, e a gente sabe que a força sempre age perpendicular, calcular esse dA aqui, ó, foi uma coisa relativamente simples, porque o dA ele é sempre a normal unitária, né? O que que seria um dA vetor ou uma normal unitária aqui? A gente sabe que ela está sempre perpendicular à superfície. Uma superfície plana, não importa onde que a gente esteja, ela está sempre apontando de forma perpendicular à superfície. Como ela está sempre perpendicular à superfície, nas superfícies curvas, aí aqui são duas figuras diferentes, ó. Aqui seria uma superfície plana, aqui seria uma superfície curva, tá? Então, na superfície curva, a gente sempre vai ter a força agindo para dentro, né, perpendicular. E o nosso dA agora seria um dA vetor, né? E a força resultante teria componentes em I, em J e em K, tá? Então a coisa seria bem complexa, se a gente quisesse determinar, vamos dizer assim, a força resultante. É claro que isso é feito para uma análise mais fina, mais precisa, né, mas aqui, do ponto de vista didático, a gente não vai se preocupar muito com essas componentes I, X e Z, das forças agindo numa superfície curva, tá, a gente vai simplificar a análise. Então o que que a gente vai fazer, né, a gente vai determinar Fr, essa força agindo numa superfície bidimensional curva, agora essa é a palavra-chave, né, a gente estava com superfície plana, agora a gente está com superfície curva, é determinar a força, né, que a gente sabe que a Fr aqui, ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical, da mesma maneira que anteriormente aqui, ó, nessa outra superfície aqui mais complicadinha, ó, a gente tem essa força resultante, claro que essa força resultante é a contribuição de cada forcinha dessa aqui, né. Então aqui é a força resultante de todas essas forcinhas, agindo nessa superfície curva aqui, né. Então a gente vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical agindo ali, tá. Que é a resultante de todas essas forças agindo, na superfície curva ali, tá certo? Nesse caso aqui, ó, que é como se fosse uma piscina, né, imagina uma piscina e aí a base dela é curva com relação à parede, tá. Então a gente vai ter a força resultante agindo na superfície curva, que a gente vai substituir aqui, né, eu tô analisando essa partezinha, claro que aqui a gente já sabe como é que é, né, eventualmente aqui, ó, eventualmente deixa eu desenhar um perfil de pressão que não é opa, entenderam, né. Aqui na parede horizontal plana, a gente sabe calcular, certo? Mas chegou na superfície curva, a gente ainda não sabe, mas a gente vai dividir essa força resultante que age aqui, né, que o fluido está exercendo na parede, como uma componente horizontal e uma vertical. E a gente vai levar a vida assim, a gente não vai se preocupar com essa distribuiçãozinha aqui, ó, que tem nesse caso aqui, né, com essas forcinhas que agem em cada elementozinho de área dA, tá? A gente vai substituir tudo por uma força resultante. E o que que a gente faz, né? Como é que a gente chega nisso? A gente tem que fazer um diagrama de corpo livre, considerando esse bloco, né, esse elemento de fluido aqui, ó, que está englobado pela superfície curva, no caso aqui, ó, superfície curva, né, que seria a base aqui curva da piscina, e duas superfícies planas, uma horizontal
e outra vertical passando pelo limite da superfície curva, tá? Então a gente pega o finalzinho da superfície curva aqui, ó, traço uma horizontal, pego o finalzinho da superfície curva aqui embaixo, né, traço uma vertical, e é esse cara aqui, né, esse camaradazinho aqui que está marcado aqui, que a gente vai resolver o diagrama de corpo livre, tá? Para chegar nas componentes horizontais e verticais, tá? Então essa que é a ideia para a gente determinar as forças hidrostáticas em superfícies curvas. Então, aqui, ó, o FH e o FV, na verdade, aqui o FR, só tomar um cuidado que é uma questão de nomenclatura, tá? O FH e o FV, na verdade, é a reação, né? Por que é a reação? Olha só para fazer um balanço de força mais direto, ó. O FH e o FV é a componente da força que o tanque exerce no fluido. Tá? Então é a reação. O fluido exerce uma força no tanque ou enfim, no recipiente, né? Ele exerce uma força e o FH é a reação que está segurando o fluido ali. E esse F1 e esse F2 é a força, né? No momento que a gente corta aqui, ó, igualzinho a gente faz diagrama de corpo livre lá em mecânica dos sólidos, né? Tudo está em equilíbrio aqui, né? Não existe nenhuma força, é uma coluna hidrostática aqui, né? Então tudo está em equilíbrio. Quando eu corto aqui e retiro esse elemento de fluido, aí eu desbalanceio a força, né? Porque eu tirei esse elemento de fluido e tem que adicionar uma força F1 aqui para simular, né? Se eu estou analisando um elementozinho particular fora do sistema, eu tenho que adicionar aqui as forças que surgirão em consequência de eu ter retirado aqueles elementos aquela massa, aquela partícula, aquele fluido que está aqui do lado de fora. Então eu estou analisando a reação do tanque no fluido e a força que era exercida anteriormente no fluido. Então o meu referencial sempre é no fluido, né? A força que o vizinho aqui, né, vertical, estava analisando no fluido e o vizinho horizontal aqui estaria analisando, exercendo no fluido, tá? Então eu tenho um F2 que surgiu porque agora eu não tenho mais o equilíbrio, e eu tenho a força horizontal, que é a reação do recipiente no fluido, tá? Beleza? Então tá aqui, F1 e F2 é a força que o elemento do fluido que foi extraído aplica no elemento em estudo, né? E o peso, o que é o peso aqui nesse W que passa pelo centro de gravidade se o fluido for homogêneo, né? E passa pelo centroide, de forma geral. A gente pode trabalhar com centroide e centro de gravidade, porque, de forma geral, a gente está analisando corpos homogêneos, né? Mas centroide é uma coisa e centro de gravidade é outra, né? Bom, então aqui ele está falando, né? Age pelo centroide. Aqui ele mostra um CG de centro de gravidade, tá? Mas tudo bem. No caso do gama ser homogêneo, é a mesma coisa. Então, o que é isso, né? O gama vezes o V, né? É ρGV, que a gente viu que isso é a mesma coisa de massa vezes massa vezes a aceleração local da gravidade, tá? Beleza? Então, é isso que está acontecendo nesse elemento de fluido aí, tá? E essa ideia que a gente vai fazer com superfícies curvas. Aí existem algumas especificidades, se a superfície curva está acima ou abaixo, e aí, ó, como são 10h27, eu paro a aula por aqui, que aí a gente pega desse gancho amanhã, daí para frente, tá? Então a gente já entendeu mais ou menos o que vai ser feito na superfície curva, a gente vai fazer um balançozinho de força, um diagrama de corpo livre, e amanhã a gente vai ver as especificidades, né, de como cada sistema desse, se a superfície está abaixo, está acima, a gente vai estudar alguns casos, fazer alguns exemplos, que a gente continua na aula de amanhã, tá?